Eu vou dar alguns exemplos de projetos que eu coordeno. Um deles é o Minha Família Presente na Escola. Então, é um projeto de ensino, ele não é pesquisa e não é extensão. Ele foi proposto para garantir uma integração das famílias com a escola. Então, uma das ações previstas nesse projeto é que, por ser uma escola de tempo integral, as crianças almoçam na escola, né? A entrada no turno regular é de 7h30 às 14h30. Então, no horário do almoço, nós trabalhamos com uma escala que os pais recebem já logo no início do ano, né? No mês de fevereiro. E aí a gente faz uma programação para que cada família almoce com a criança, com aquela turma, ao longo do ano. Então, a família tem um horário determinado, que ela chega na escola e ela fica no período do almoço e que compreende um intervalo de recreio. Após o almoço, as crianças escovam os dentes e depois é que vão brincar. Vão para o recreio. Então, os pais participam dessa ação conosco na escola. Vai ser uma delas do projeto Minha Família Presente na Escola. A intenção é que a escola esteja aberta para a participação das famílias. E a gente tem percebido que as famílias, às vezes, nos grupos que elas têm de WhatsApp, elas combinam. Uma semana uma vai levar balão, na outra leva corda, e elas propõem brincadeiras com as crianças na hora do recreio. E isso não é obrigatoriedade, eles ficam muito livres para estar conosco nos tempos livres do intervalo, desse recreio maior, que é o recreio do almoço. Como a gente tem um horário de atividade de vida diária, que o professor acompanha a criança nesse tempo, né, as famílias estão lá conosco, com os professores, né? Então, as famílias não estão na escola naquele tempo sem esse nosso monitoramento. Então, a presença nossa junto a eles naquele momento. Então, geralmente as crianças têm muita expectativa do dia da presença da família na escola, e isso torna uma aproximação maior entre todas as famílias e as crianças. Então, esse é um projeto do ciclo, do primeiro ciclo. Ele é desenvolvido em todas as turmas. Cada turma tem os professores referência que acompanham e monitoram a presença dos pais, encaminham as escalas e recebem os pais, né, de acordo com as escalas. Um outro exemplo de projeto de ensino é da própria disciplina. Então, a língua portuguesa, no nosso caso, do primeiro ciclo, que é a alfabetização, nós temos alguns projetos de ensino voltados para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, tem um grande projeto que tem uma coordenação maior, ele também é um projeto de extensão, que é o Mala de Leitura, que ele proporciona a leitura para as crianças semanalmente, com sugestões, com publicação na rádio UFMG, né, sob coordenação de outros colegas da língua portuguesa, de outras professoras do núcleo básico. Também nós temos um Literatura em Família, que a criança recebe a cada semana um poema. Para trabalhar o poema, o professor tem autonomia. Na minha turma, por exemplo, eu gosto de ler o poema antes de levar para casa, as crianças recitam, ilustram a matriz, né, do poema que a gente distribui e tem a tarefa de ler em casa com a família o poema. A gente percebe também que tem modos diferentes que as crianças leem esses poemas em casa, dependendo do estímulo que a família dá, com o espaço que ela cria e com o tempo que a família tem disponível, né? As crianças relatam, eu leio no sábado, porque no sábado eu vou para a casa da minha avó e eu leio o poema lá. Outros, não, eu leio à noite quando minha mãe chega. Então, todo um trabalho é feito em torno da leitura por lazer, apreciação e o contato com o texto literário. Um outro projeto é o Sacola de Leitura. Cada uma das turmas, a escola fez, nós já há um tempo nós trabalhamos com a sacola de leitura. Inicialmente era uma sacola feita de tecido, né? Agora a gente já conseguiu fazer uma sacola mais elaborada, mais resistente, e as crianças levam um livro para casa. Essas sacolas não são todos que levam no mesmo dia, né? Semanalmente nós fazemos a troca dos livros. Então a sacola e os livros literários circulam entre as crianças ao longo do ano todo. Os livros, no início do ano, né, na lista de material, as crianças doam 2 livros de literatura, um para o primeiro semestre e um para o segundo semestre, e eles são do acervo da sala de aula. Então, na sala de aula, nós temos disponíveis os livros literários, nós organizamos os livros, catalogamos, tem um livro controle, nós colocamos o livro dentro da sacola e as crianças vão sendo chamadas na mesa para a escolha do livro, coloca o livro na sacola e leva o livro para casa. Então, cada turma tem uma forma também de organização. Ele leva na segunda-feira, retorna com o livro na segunda-feira e a gente faz a troca. Então, se a sala de aula tem em média 10, 12 sacolas,
uma semana 12 crianças levam, na semana seguinte ela devolve. A gente monta na sala também um momento de conversa sobre o livro que levou, tem uma folha registro que a criança coloca o livro que leu, e o que ela achou do livro, se ela indica o livro, e tem uma ilustração. Então, quando a criança retorna com o livro, essa folha controle vem e ela pode também ler na sala de aula o que ela viu no livro, o que ela gostou, mostra o desenho dela e a gente faz um caderno, então, com as leituras das crianças. Então, é comum que ao longo do ano, no final, a gente já tenha lido todos os livros que foram doados para a sala de aula, porque eles circulam todos os meses. Então, são projetos sistemáticos, são frequentes, atendem às habilidades que a gente já tem organizadas e previstas no nosso planejamento. Então, é importante que a gente também tenha um acompanhamento sistemático, né? O projeto, ele é contínuo e ele atende a uma proposta da disciplina. Outro projeto também é o projeto Recreio Legal. O nosso recreio, ele tem uma proposta de ter diferentes oficinas ao longo da semana. Tem dias que o recreio é livre e os outros dias a criança pode optar a participação em oficinas. A gente tenta alternar isso ao longo da semana, para que a criança tenha também a possibilidade, né, de participar das diferentes oficinas. No caso do primeiro ciclo, né, é um projeto do primeiro ciclo, Recreio Legal. Por exemplo, nós temos oficina de sucata. Então, a gente tem um dia agendado, tem uma tabela que a gente coloca na sala de aula e a criança acompanha, então, a atividade que ela quer participar. Às quartas-feiras, quinzenalmente, tem oficina de sucata, tem a pintura de rosto, alguns professores às vezes ofertam oficina de brincadeiras, trabalho com a mão, né? Uma professora desenvolveu uma oficina que era só com barbante, para manuseio com barbante, então as crianças faziam brincadeiras com barbante. Já teve oficina de crochê, oficina de pintura de rosto, que as crianças gostam muito. Elas colocam como elas estão sendo tatuadas. Então são professoras e professores que organizam as oficinas para oferta no Recreio Legal. E é importante a gente pensar que o projeto, ele compõe toda uma relação que a gente estabelece com a criança, com a disciplina, com as turmas daquele ano escolar. Nós temos 2 turmas a cada ano escolar. Então há projetos que muito integrados entre as 2 turmas. Por exemplo, o Literatura em Família, dependendo de como a gente vai se organizando, a gente faz um recital com as crianças da leitura dos poemas. E aí a gente faz um trabalho integrado das 2 turmas. Dependendo da proposta, é um dia que tem uma culminância no próprio ciclo. Então, o ciclo, por exemplo, já desenvolvemos projetos que a gente faz uma exposição daquele projeto na escola. É interessante também a gente pensar na rotina do projeto. Na medida que a gente tem uma proposta clara, com os objetivos claros, a nossa tendência é manter uma rotina com as crianças. Por exemplo, sacola de leitura não é uma entrega de livros aleatória. Ele é marcado na rotina com as crianças, elas sabem que dia que o livro vai, sabe o dia que tem que devolver o livro. E a gente tem cada vez mais colocado as rotinas bem estabelecidas com a criança e com a família. Então, o que aconteceu agora com essa situação em que nós estamos, né, no ensino remoto, emergencial, nós adaptamos os projetos para o modo remoto.